programa então para este dia 19 de março do ano 2022. Hoje assinala-se também, neste dia 19, Dia do Pai. Vou pedir à nossa convidada que faça uma pequena apresentação de quem é Teresa Caetano, escritora e também professora. E pronto, Teresa, faça-nos uma pequena apresentação de quem é, afinal, a Teresa. Embora eu nisso já tenha feito uma bela apresentação, sim, posso dizer alguns pormenores, mas como ela disse muito bem, portanto eu comecei a escrever desde adolescente, eu escrevia um diário, não onde descrevia o meu dia-a-dia, mas sim onde descrevia as emoções que eu sentia nesse dia, portanto eu escrevia sempre sobre emoções. E sempre gostei muito, fazia em cadernos, colecionava os cadernos e foi assim que surgiu a paixão pela escrita. Sempre tive o sonho, de facto, de publicar um livro, mas depois, entretanto, fui estudar, não é? Tirar o curso, comecei a trabalhar, como fui trabalhar para Lisboa, onde estive durante 10 anos, e também depois onde nasceu a minha filha. Claro que a vida, portanto, não se encaminhou nesse sentido, publicar, e fui adiando, portanto, esse sonho. Em 2018 é que decidi dar esse passo para a publicação, que no nosso país não é muito fácil, mas decidi arriscar e não me arrependo, felizmente tem corrido bem, e portanto é algo que me faz muito bem, eu digo mesmo que é quase terapêutico para mim, e pronto, e a prova é que estão aí já vários livros publicados. E já vai no 7º livro, não é? Sim, publiquei o 7º no mês passado e pronto, já estou a escrever o 8º, porque eu quando acabo um começo logo o outro, porque me sinto logo inspirada. Vamos falar então dos seus livros mais concretamente e desde já deixe-me dar-lhe os parabéns. São livros muito bonitos, simples, contando grandes histórias, isto é, escrevendo sobre grandes emoções, como foi referido aqui na apresentação. E a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é: em que se inspira quando cria os personagens dos seus livros? Bom, a minha inspiração é, de facto, a vida, não só a minha própria vida, como a vida das pessoas que me rodeiam, do que eu observo. Portanto, tudo é um foco de inspiração. É a vida das pessoas, as emoções, histórias que ouço, que me contam e que eu própria também vivo. Portanto, eu inspiro-me na vida. Alguma razão especial para as suas obras decorrerem em regiões tão distintas de Portugal? Não é que tenha uma razão muito específica. Eu comecei o primeiro livro, portanto, por querer mesmo focar aqui na terra, não é? Em Lamego e uma aldeia aqui perto, mas depois achei que poderia dar a conhecer outros lugares esses que eu já visitei, portanto, normalmente eu escrevo sempre sobre lugares que já visitei, e portanto, acho importante, acho interessante, e é uma maneira também de dar a conhecer esses lugares assim às pessoas. Eu até tenho tido feedback de alguns leitores que dizem que quando leem um livro, alguns deles, tendo possibilidades, gostam de ir aos sítios que eu descrevi no livro. E vou falar aqui mais concretamente de um livro, O Amor Não é Cego. Neste livro há um personagem, Sim. Sérgio, que é cego. Teve alguma preparação ou Sim. algum contacto prévio com a realidade dos deficientes visuais para o criar? Foi muito com base em pesquisa, mais em leitura. Portanto, não tenho, de facto, assim, Já, ninguém desde muito já, próximo. Teresa, deixa-me dizer que o livro que a Eunice fala é uma história que se passa entre a cidade da Póvoa, de Póvoa de Varzim, certo? E o Porto, E a sim. cidade do Porto. Sim. Sim, Teresa, pode Exatamente, Póvoa continuar. de Varzim, sim, onde eu já lecionei, eu estive a dar aulas lá 1 ano e, portanto, também talvez por aí um bocadinho tenha marcado. Mas pronto, como eu estava a referir, não tenho nenhum
assim próximo diário. Portanto, tive uma colega durante o curso, a Fernanda, que não era invisual totalmente, portanto ela tinha uma incapacidade visual, e na Fernanda altura Ramos, recordo-me, sim, Fernanda Ramos, e recordo-me conhecemos. de a ver como alguém muito inspirador, porque ela conseguia precisamente as mesmas coisas do que nós, mesmo com aquelas dificuldades que tinha, e eu pensava para mim, será que eu seria capaz? Portanto, tinha uma certa empatia em colocar-me no lugar dela, e admirava por isso, e sim, portanto foi assim o único caso com que lidei. Mas achei, aliás, como em todos os livros, para quem leu, eu tento sempre ir buscar algo que seja, acho, um pouquinho pedagógico, que proporciona a reflexão numa sociedade que acho que olha tanto para o seu umbigo, que não se coloca muito no lugar do outro, e, portanto, tento fazer. E no caso Teresa, deste mas livro quem está bem estiver a ler conseguido. esse livro, isso dá-me um bocadinho numa história que também, por vezes, é um bocado uma história real, porque eu falo porque também sou invisual, Sim, e ao ler esse livro, eu li esse livro há pouco tempo e achei que às vezes na realidade existe mesmo histórias dessas, ou seja, eh, as pessoas que veem, neste caso, não é? Têm sim. contactos e depois pode acontecer, na realidade, encontrar uma pessoa que é visual. E depois a pessoa que Exatamente, vê eu quis tem. mesmo sim, colocar o grande contraste, porque nesse livro, não é, a personagem, portanto, principal, de facto era uma rapariga que ligava muito à imagem, não é? Ela queria muito ser vista, muito ser olhada pelos outros, tanto nas redes sociais como na vida, não é? Ela ligava muito ao E aspecto mudou físico, completamente. e apaixonar-se por alguém visual trouxe-lhe uma nova perspectiva, e acho que para todos nós uma reflexão sobre, sim, e o preconceito que eu acho que muitas pessoas podem dizer que não têm, não é? Mas no fundo acabam todos por se Por calhar não ter. saber lidar bem. Sim, sim. E pronto, e é bom saber a opinião realmente de pessoas invisuais, que se realmente o livro toca em alguns pontos que são reais ou não. Claro que depois, na parte final do livro, sei que é um bocadinho utópico, quando ela, não é, manda construir aquele lugar em que parece tudo perfeito para pessoas invisuais, mas também acho que é um bocadinho o apelar para que isso fosse uma normalidade. Portanto, pode Em, não acontecer, mas seria o ideal. em suma, é uma história de transformação em que a Carolina começa por ser alguém que liga mais às aparências, o que é que os outros pensam Sim. dela, e o Sérgio fala mudar completamente e Carolina transforma-se numa outra pessoa. Exatamente, até porque a história no início, não é? Ela casa com um rapaz extremamente bonito, não é? Claro que ela só poderia ser rico, bonito, eles vão de lua de mel, e na lua de mel, portanto, a única preocupação dela é com a imagem, ela não pode perder muito tempo ao lado do seu marido, porque está sempre preocupada em arranjar-se e tirar fotografias. E o livro termina precisamente no contrário, no oposto, quando ela, portanto, se divorcia e começa a ter o caso com o Sérgio, em visual. Portanto, eles vão na mesma de lua de mel, e ela muda radicalmente, embora esteja com um invisual, ele é que lhe diz no final, então não te vais arranjar para o jantar, e ela diz, não, eu vou aproveitar o tempo para ver a paisagem contigo. Portanto, ela começou a ver de uma maneira diferente. Tenho aqui mais uma pergunta: de todos os seus livros, qual foi o mais difícil de escrever? O mais difícil, acho que foi o Caminho da Felicidade, O meu ser, preferido. por abranger, mais difícil no sentido de, porque não abrange ainda a faixa etária que eu, não é, que eu coloco lá, e pronto, se calhar, e é o que tem assim um espaço temporal maior, e conjugar todas as personagens, porque cada uma defendia um determinado objetivo, um determinado valor na sua vida, e dar toda uma coerência de uma vida inteira perante esse valor, foi assim um bocadinho, pronto, exigiu assim um bocadinho mais de esforço, Devo-lhe mas dizer uma natural. coisa: esse livro está estruturado realmente de uma maneira, e se calhar eu, ao fazer-lhe esta pergunta,
de certa forma estava à espera desta resposta, porque é um livro que não é fácil de escrever, dada a complexidade, a voltar atrás e fazer todo o percurso de vida destes três personagens, cada um deles defendendo um dos valores que aparentemente traria felicidade, e devo-lhe Uhum. dar os parabéns. Outra coisa que também me fascinou Obrigada. neste livro é que se passa em Coimbra, cidade onde eu vivo, e conheço perfeitamente os locais, e este livro marcou-me, e parabéns por ter conseguido criar esta obra. Sim, foi um livro muito interessante de escrever, embora o mais difícil, mas muito interessante, porque de facto tentei também colocar-me no lugar daquelas personagens e eu própria já estava a ver qual era o valor principal e realmente cheguei à conclusão de que muita gente, claro, fica bonito dizer o amor é tudo e vamos viver do amor, mas há ali momentos em que percebemos que realmente as três coisas conjugadas nos podem trazer a felicidade, e não é nunca a felicidade plena, não é? Que eu não acredito na felicidade plena total, acredito em momentos felizes, mas de facto, pronto, foi assim o mais complexo a esse nível, sim, de estrutura Aliás, eu do livro. gostei do pormenor final dos três caminhos, que depois iam andar a um só, está realmente excepcional. Sim, era esse o objetivo, que, pronto, que no fundo acho que todos caminhamos um bocadinho nisso, não é? Nós passamos pelos três, se calhar, de uma maneira ou de outra, e depois vamos dar todos ao mesmo e percebemos que o caminho da felicidade se calhar é um conjunto de valores que nós, se conseguirmos, podem trazer-nos felicidade ou não, depende. Agora, deixe-me perguntar, é uma pergunta clássica para um escritor, quais são os seus autores de referência? E assim, marcou-me muito as leituras que eu fiz na minha adolescência, os mais tradicionais, essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, gostei muito. Aliás, foi eu comecei a escrever precisamente quando li o livro Amor de Perdição. Achei tão intenso e já naquela idade tocou-me profundamente. E então eu achei, pronto, foi inspirador. Depois desses, gosto de alguns escritores atuais, José Luís Peixoto, também gosto assim de uma diversidade, não é um caminho totalmente clássico, por exemplo, Raul Minhalma, gosto perguntou-me portugueses ou Portugueses, português? estrangeiros, o que quiser. Pronto, também costumo ler Sveva Casati, Leslie Pierce, também gosto. Teresa, Pronto. é uma leitora exigente quando vai escolher um livro para ler? Se sou exigente, é assim, a sinopse tem Sim, porque de me há prender bons livros, logo. pronto, é como na música, há boa música, há música menos boa, nos livros também, É um penso bocadinho que seja a mesma relativo coisa, do menos não é? bom, porque eu por acaso não faço logo assim julgamentos iniciais. É assim, se me prender, mesmo que seja um escritor que eu se calhar nem tem nome na praça, eu compro se a sinopse realmente me atrair. Portanto, não tenho complexos com isso, leio. E se ler o menos bom, eu acho que é ótimo também, porque é uma aprendizagem. Portanto, leio. O importante é ler, conhecer. Teresa, se eu lhe pedir uma sugestão dos seus 7 livros que tem publicados neste momento, qual deles me aconselha a ler? Sei que me vai dizer que aconselha os 7, mas dos 7, qual é que me diz que, olha, li este? Assim, alguns dos meus leitores ou pessoas que chegam através de mim, das redes sociais, às vezes fazem muito essa pergunta: qual é o livro que me aconselha a ler? Claro que naturalmente eu aconselharia os 7, como já disse, mas depois eu costumo dizer, então é assim, pode só ler um livro meu na vida, realmente, mas se é para isso, então vamos começar pelo primeiro, pela ordem cronológica, o Não Desistas do Amor. E depois, a partir daí, se acharem que vale a pena continuar, portanto, o meu tipo de Teresa, escrita, é esse normalmente que eu aconselharia, sim.
Em que é que se inspirou nesse primeiro livro? Não Desistas do Amor, Não Desistas do Amor. muito em vivências minhas, de pessoas também ligadas a mim, da adolescência, da diferença tão grande que era a nossa adolescência para a adolescência agora, dos jovens. Eu tenho uma filha de 12 anos e percebo que as coisas são muito diferentes. A forma, o contacto com os outros era feito, não é? Nós não tínhamos telemóveis, portanto, os amores que eu vividos, que eu observados por primas, por amigas, eram todos tão encantadores, era tudo tão mais romântico, eu acho, porque era tudo tão mais difícil. Portanto, nós não víamos a pessoa que gostávamos, não estava ao alcance de um clique num telemóvel, de falar com essa pessoa, portanto era, não sei, acho que era tudo mais bonito, diferente, pronto, diferente, essencialmente. Curiosamente foi esse que eu não li, eu li 5 dos livros, mas não li esse. Eu ainda não cheguei a esse, mas lá vou chegar. Não, eu li os outros todos. Estou a ler um que recordo, não sei o livro, sei que se passa em Sintra. O Amor Sem Tempo. Amor Sem Tempo, sim. Que comecei a ler ontem comecei a ler e para já, pronto, estou no início, estou por aquilo que me contaram, também está um livro muito, muito bem escrito. E passa-se em sítios que nós conhecemos. Eu conheço bem a Serra de Sintra, a Quinta da Regoleira já lá fui, e foi uma altura para recordar. Eu também gosto muito de Sintra e como vivi 10 anos em Lisboa, ia lá bastantes vezes e acho que é uma vila muito romântica, dada mesmo ao romantismo. Portanto, tento sempre procurar assim locais que realmente eu gosto e que façam sentido para a história. Há pouco falou num livro, O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Foi esse o livro que mais a marcou ou tem outro ainda que a terá marcado ainda mais? Não, eu tenho mesmo de dizer que foi esse, porque foi a partir desse que se fez um clique em mim de que como era bonito escrever, embora possam achar um livro triste e de tragédia, eu na altura, na adolescência, consegui ver a tristeza ali, mas consegui ver a beleza de um amor que me parecia completamente eterno. Portanto, esse livro sim, marcou-me. E daí parte hoje em então dia... para a escrita, não é? Escrever os próprios livros. Sim. Sim, sim, comecei a achar que poderia, de uma forma muito simples, de facto não faço grandes rodeios, mas que as histórias de amor, às vezes muito simples, comuns, que qualquer um de nós, se calhar, poderia viver, e dando sempre um toquezinho de ficção, de encantamento, um bocadinho quase daquele fascínio de Disney, de que, portanto, acho que faz falta, portanto, é isso que tento transmitir, essencialmente. Reflexão, emoção, colocar as pessoas a questionarem-se, conseguirem colocar-se no lugar das personagens, que sejam personagens fáceis de as pessoas memorizarem, com vidas simples, iguais a muitos de nós, e é isso. Ainda é usual os professores de português ou mesmo do primeiro ciclo incentivarem os alunos à leitura? Sim, muito usual e agora apesar que eles agora são um bocadinho preguiçosos, não é, Teresa? Com as redes sociais, telemóveis, jogos. Sim, é mais difícil trazê-los para a leitura porque eles têm a leitura a vida muito mais facilitada, eles já leem muita coisa nas redes, nos jogos, nos chats com os amigos e sim, nestas gerações é mais difícil, embora se esteja a tentar bastante e este ano com o plano de recuperação das aprendizagens por causa da pandemia, portanto tenta-se proporcionar que os miúdos leiam 1 hora por dia na sala de aula, nem sempre é possível, nem sempre, depois também depende das idades, mas vamos tentando motivá-los ao máximo. Teresa, acha que com a pandemia, com este Covid, que já vai em 2 anos,
Acha que ficamos a ganhar novos leitores ou o número não tem dado por que os portugueses estejam a ler mais ou até estejam É a ler, assim, a ler menos? claro, é sempre sim, é sempre uma opinião, não é? Muito, muito própria da dimensão que eu tenho, assim, em mim. Na altura mesmo do pico da pandemia, não notei maior interesse, até porque as pessoas estavam muito assustadas e não saíam para comprar livros, não podiam, até enviar por correio os livros tinham medo, portanto era tudo. Depois de passar essa fase assim mais crítica, sim, eu acho que principalmente, não estou a falar em jovens, se calhar outra faixa Sim, etária, mais para uma idade cima, mais portanto, adulta, não é? sim, sim. E sim, aquelas pessoas que eu ouço muitas pessoas dizer, eu na pandemia eu comecei a fazer coisas que não fazia, eu tinha muito tempo livre, portanto, isso comigo não aconteceu, eu na pandemia eu não tinha vida praticamente, eu 24 horas eu trabalhava para a escola, não é? Porque eu dava aulas, tinha que as preparar, e portanto a mim nunca me daria para ler um livro, né, aí, nessa fase. Agora as pessoas que tiveram esse tempo extra, sim, comecei a notar alguns leitores, os que me contactaram pelas redes sociais a pedir os meus livros, principalmente quando foi o segundo confinamento, muitas pessoas já sabiam o que era, então um livro seu para me fazer companhia na pandemia. Algumas pessoas compravam logo o pacote de todos os livros que eu tinha, porque era para estarem acompanhados na pandemia. Portanto, na minha visão, sim, pode ter aumentado o interesse pela leitura. Mas é É, a minha experiência com os meus livros, na sociedade em geral, não sei. Teresa, dos 6, e não vou falar do último livro porque ainda Sim, está mesmo é a muito sair do recente. forno, não é? Mas dos 6 Sim. livros, qual deles é que teve mais aceitação por parte do público? Olha, eu não quero falsas modéstias, mas realmente eu tenho tido muito bom feedback de todos eles. É que as pessoas Isso é dizem, bom. eu já coloquei já coloquei a pergunta nas minhas redes sociais, qual o livro que mais o marcou, para os meus leitores poderem colocar, eles não conseguem, se forem ver as respostas, não consigo. Todos marcaram de alguma forma, no momento, portanto, são todos muito histórias muito diferentes. diferentes, sim, mas ao mesmo tempo todos muito emotivos, portanto não há um que se destaque assim. Teresa, e este sétimo livro, o último, tem um mês, Teresa falou que ele foi Sim, publicado ali em janeiro. Como sim, é que sim. está a ser a aceitação dele? Como Sim, é que está a sim. ser, como está a sair? Eu felizmente tenho a sorte de os leitores que começaram a ler os meus livros têm comprado sempre todos e estão, pronto, eles são muito simpáticos e estão sempre a perguntar quando é que eu lanço o próximo. E há uns que é engraçado que me encomendam o livro antes dele sequer sair. Eu disse, mas não quero ler a sinopse, não preciso. E isso é muito gratificante para mim, pela confiança que as pessoas depositam, portanto eu estou a ter uma boa aceitação, portanto, como até aqui, e as pessoas têm aderido, sim, Teresa, tem sido bom. tem encontrado a porta aberta por parte das editoras para publicar os livros ou tem tido algumas dificuldades? Não, estamos a falar de publicações que são Exato. todas feitas por investimento pessoal, claro. As grandes editoras não apostam em pessoas que não são conhecidas. É um Não, grande mal, e não é? isto, sim, considero, acho é porque nem sequer dão oportunidade. Portanto, ou se têm um nome, ou já são escritores conceituados e que deram provas, ou então basta aparecer na televisão e ter alguma história de vida que, pronto, já basta para ser escritor. Também acontece de muitas caras conhecidas, não é? Recorrerem a ghostwriters para lhes escreverem os livros, mas que aí sim as editoras abrem as portas automaticamente porque são conhecidos. Nesse caso, as portas onde eu vou bater são as editoras que dão oportunidade
a pessoas anónimas, mas que têm que fazer o seu investimento. E eu só tenho conseguido publicar os meus livros porque, com a venda, o dinheiro que eu adquiro com a venda do livro anterior, eu publico o seguinte, dá para publicar. Se eu não vendesse, eu não conseguiria. Exato. Estar a investir já em 7 livros. Sim. Que conselhos é que deixaria a quem queira escrever livros em Portugal? Que tenha muita paciência, que não deixe de sonhar. Eu acho que devem sempre arriscar, se tiverem possibilidades, claro, e é mesmo, é persistência, é não desistir, não ficar desiludido com os nãos, ou nem é com os nãos das editoras que são grandes empresas, é com a ausência de resposta, nem sim nem não. Basicamente nós enviamos os manuscritos e se calhar nem leem. Portanto, persistência, continuar a sonhar, não desistir. Por aí. Bem, é professora, encontra em alguns dos seus alunos talento precoce para escrever? Sim, curiosamente, como estes últimos alunos, principalmente os que me acompanharam desde que eu comecei a escrever, acho que inspirou alguns, sim, para quererem escrever. Há alguns alunos que dizem que querem seguir o caminho da escrita, também leram os meus livros, sim, nesse sentido, porque pronto, para eles veem-me assim como alguma inspiração. E esses alunos, sim, eu consegui tocar alguns, sim. Teresa, qual é o público que procura? O público jovem, menos jovem? Ou seja, os livros que a Teresa escreve, já sei que é para todas as idades, mas há sempre um público que procura mais os livros, não é? Sim, sim. Pronto, a maioritária faixa etária é, de facto, mulheres a partir dos 30, sim, o grosso, entre os 30 e os 70, posso mesmo dizer. Depois tenho alguns jovens que sim, começaram, ou então, acontece muito, as mães compram e depois os jovens pegam no livro e leem, acham curioso e pedem às mães para comprarem o outro, o que é interessante. Um público maioritariamente feminino, embora já comece a ter agora um crescimento de masculino e tem sido aí. Quando idealiza um livro, já pensa no público-alvo que vai atingir ou esse processo faz-se naturalmente? É muito natural, sim. Não penso em atingir a determinado público. Para mim, os meus livros não para ser lidos por todos. Eu tenho miúdos colegas da minha filha de 12 anos, está agora a ler O Hábito do Amor e ela veio-me dizer que está encantada e disse, bem, sim, e uma senhora de 60 e tal anos também diz que se encantou, portanto acho que dá para já é uma escrita simples, de fácil compreensão e portanto acho que mesmo abrange várias idades. Curiosamente foi esse livro que eu terminei hoje de manhã e confesso que fiquei emocionada com a história. É uma história mesmo muito Sim, bonita e passada, uma das ou lá coisas, está sim, num sítio. nesse livro, sim, foi o. Sim, recebi muito feedback de pessoas que me diziam: Teresa, eu estou a ler o livro, eu estou a chorar com o livro. Pronto, desperta bastantes emoções, talvez pela dificuldade do amor em si, não é? E pela resiliência também da própria Dos personagens, personagem. Sim, sim. dos dois. Dos dois. Eu tento, nas sinopses dos meus livros, e vocês que já os leram, de não, portanto, contar a história, de deixar um bocadinho de mistério, como devem ter percebido, não é? Porque eu poderia, há bocadinho vocês falaram no Amor Não é Cego. Não é cego. Sim, aí, se repararem na sinopse, eu nem sequer falo que vou tocar, que vou falar sobre pessoas invisuais. Portanto, é criar um bocadinho o suspense. Ela apaixona-se, portanto,
e é como ela se apaixona por uma voz, certo? Eu nunca digo que ele é invisual até ao momento em que eles se encontram. Acho importante esse suspense. E mesmo no hábito do amor, o próprio título, eu poderia contar muito mais da história nas sinopses. E tento deixar sempre um bocadinho para ser misterioso e Eu, causar por alguma... acaso, eu, por acaso, ao ver os títulos, depreendi que num deles havia Sim, alguém que ia para um convento ou que ia usar um hábito, no hábito do amor, pronto. e A no amor maioria das não é pessoas cego. não. Provavelmente seria alguém que estivesse Sempre cega quando assim. a Carolina se apaixonava por alguém ao telefone que não conhecia, eu já adivinhava, Sim, mas deduzir. Pronto, a maioria das pessoas tem-me dito que não, que tem sido surpresa. Pronto, eu tento sempre que seja alguma, mas também, claro, se depreendem logo isso, acho que isso é sim, já interessante. outros foi Sim. uma perfeita surpresa, o caminho da felicidade, que, como eu disse, a tragédia deles todos, Uhum. aquele que eu mais gostei, não só por se ter passado em Coimbra, mas também pela forma diferente como foi escrito. Esse livro Sim, realmente sim. está de uma categoria que em nada fica a dever a autores estrangeiros e eu leio muito. Agora, desde que perdi a Oh, visão, obrigada. comecei a ler mais porque leio digital e não fica mesmo Sim. nada a dever a escritores estrangeiros a complexidade desse livro e se calhar tinha outro, Obrigada. merecia se calhar ter outra aceitação mesmo a nível internacional, não sei. Neste tipo de editoras, o que acontece é que ou nós divulgamos o nosso próprio livro ou ele fica esquecido, porque eles proporcionam-nos a publicação, mas se nós cruzarmos os braços e não fizermos por o Eles a divulgar, partir daí claro, também não nada. fazem mais nada, não é? Não. Portanto, tem de ser um trabalho muito meu. Porque eles, claro, eu sou convidada para estar presente na Feira do Livro e faço questão de estar, portanto, também dou muito investimento meu e nas redes sociais e depois começa o passo-a-palavra, que é bastante importante, mas e que tem facilitado bastante a vida. Mas, portanto, as redes sociais têm sido fundamentais e pronto, tem sido. E vocês também já me estão a ajudar, não é? O que eu agradeço, claro. É Teresa, difícil ser gostava que escritor em um dos Portugal. seus livros fosse assim, chegasse mesmo ao público, ou seja, que seja mesmo conhecido como são conhecidos muitos livros aí Oh, de eu escritores. adorava que todos fossem, claro, Sim, adorava que exatamente. todos fossem. Acho que isso me estaria a mentir, qualquer escritor que escreve adoraria que fosse um best-seller e vendesse muitos livros, fosse a escritora mais vendida, obviamente, claro. Mas não custa É sonhar, eu difícil acho ser que nós escritor em devemos sempre Exato. Portugal? sonhar. É muito difícil, sim, sim. Eu acho que ou se tem realmente já um nome na praça, ou quem está a começar, ou tem muita sorte de ser convidado por, eu, por exemplo, falando do Raul Minhalma, o percurso dele, não é? Que ele também começou, eu já ouvi entrevistas dele, e que começou assim, a investir nos seus próprios livros. E, portanto, ele pagava para publicar. E, entretanto, claro, fez o clique, e a ida à televisão, portanto, foi muito importante, tudo isso, claro, ajudou. Portanto, mas, claro, não é um objetivo que me faz levantar todas as manhãs e é por isso que eu vou escrever, mas, claro, é sempre um sonho. Sim. Pode não passar disso, mas será sempre um sonho. Tem alguma rotina definida para escrever ou quando se sente inspirada vai escrever? Às vezes quer dizer, sinto inspirada, às vezes sinto-me inspirada e não tenho tempo Teresa, para ir escrever. eu tenho Sim. observado alguns escritores que dizem que se inspiram na noite ou seja, que a noite eh, é boa para escrever. Também concorda ou não acha que Olha,
Eu, no meu caso, como eu tenho uma vida tão preenchida, tanto faz de noite como de dia, quando eu tenho tempo, eu acho que eu estou sempre inspirada, vamos dizer assim. Por exemplo, aí a Porque, Teresa mora em Lamego, não é? Não tem sim. hipótese de se inspirar, por exemplo, a quem gosta de escrever junto ao mar, outros gostam da natureza. Exato, não porque me vivi com uma filha e com a profissão, portanto eu não tenho Também não dá. muita Também não oportunidade. dá. Sim, quando eu, por exemplo, se vou no carro, numa viagem, a ouvir uma música, eu vou a criar a história na minha cabeça, portanto, se tenho um momento em que posso, nem que seja só ir para a escola e no carro, eu já vou a pensar no que é que a história vai, o desenvolvimento, e portanto quando eu tenho tempo, eu aproveito, como é uma coisa que eu gosto mesmo, eu aproveito o meu tempo livre, seja ele de manhã, de noite, à tarde, nas férias, especialmente. Portanto, eu aproveito e como já está um bocadinho tudo delineado na minha cabeça, depois é pôr no papel. Claro que altero muitas coisas, a história vai se transformando, mas já levo muito, muito daquilo que vou pensando em alguns momentos. Escreve de uma forma compulsiva ou de uma forma racional? Penso que racional, sim, sim. Não, porque tem que ser assim também, porque pela gestão mesmo do meu tempo e também porque eu preciso se tenho que descansar, eu poderia ficar toda a noite a escrever, mas saberia que o meu rendimento na escola não seria positivo, portanto tem que ser tudo muito racionalizado, sim, mas sempre com emotivo. Também lhe costuma acontecer ter uma ideia brilhante logo quando não tem à mão qualquer coisa para a pôr no papel ou no computador? Eu se tenho uma ideia, assim, às vezes surge-me assim, isto era interessante para a história, não preciso de ir a correr escrevê-la, eu guardo-a e acho que dou-lhe até depois alguma maturidade e depois consigo, acho que escrevê-la mais tarde, portanto não tenho essa necessidade da impulsividade de ter de apontar, porque eu não me esqueço, felizmente ainda, vamos ver daqui a uns anos. Já pensou publicar um livro de contos? De contos infantis. Contos, tanto faz infantis ou Sim, eu contos. tenho alguns contos infantis escritos, nunca publicados. Esses estão mesmo na gaveta. Eu decidi enverdar aqui primeiro pelos romances, mas tenho alguns até que eu uso com os meus alunos, não lhes dizendo que fui eu que escrevi, até para poder ter algum feedback deles, se gostam ou não, e serem imparciais. E, mas sim, também gosto dessa área, sim. Antes de escrever algum livro, já ganhou algum concurso de escrita? Nunca concorri, portanto, sim, eu concorri por exemplo, ao concurso do Pingo Doce da literatura infantil, Sim, conheço. pronto, mas não ganhei, sim, se é a pergunta de ganhar, não, não. E depois de resto não tenho, não concorri a nada. Antes de se enverdar a escrever livros, utilizou algum espaço para escrever, como, pronto, já me falou de um diário, mas, por exemplo, um espaço como um blog, para pôr, de certa forma, os textos acessíveis ao público. Não, nunca tive blog, portanto é o que escrevo nas minhas redes sociais, não. Entendo que hoje em dia, com o surgimento destas oportunidades, destes blogs, de se escrever até nas redes sociais, a vida de quem tem algum talento para escrever está, de certa forma, facilitada? Sim, na parte da divulgação de quem escreve, sim, as redes sociais são uma boa ajuda. Isso, sim, nesse sentido são muito bons, para mim, pelo menos têm sido, e portanto é ali que realmente divulgo o meu trabalho, é o meu espaço, e fui ganhando cada vez mais seguidores, e portanto, sim,
através das redes sociais. Agora há outras formas de leitura, não só as pessoas com deficiência visual, mas cada vez mais se está a assistir a pessoas ditas normais, sem problemas de visão, a recorrerem aos livros digitais ou até aos audiolivros. Qual é a sua opinião? As pessoas perdem a qualidade de leitura ou é indiferente? É assim, eu acho que isso é muito pessoal, não é? Há quem goste de tocar o livro, de ver, mas também é positivo, por exemplo, para quem, imagina, estamos à espera num consultório médico, de uma consulta, é interessante poder ler um livro sem ter de o transportar fisicamente com o peso, portanto eu acho, não vejo isso como algo muito mau, portanto eu acho que desde que se leia, eu acho que tudo é positivo. Teresa, estamos praticamente a 3 minutos do Sim. final desta nossa emissão. Já falou que já tem um 8º livro que já está a trabalhar nele. Projetos para o Sim. futuro? Continuar Escrever a mais? escrever, Escrever sim, mais sonhar, livros? sim, e continuar na carreira, profissão, e pronto, muito por aí. Olha, é um dia de cada vez neste momento e tentar Exatamente. ser o mais feliz possível nesse dia. Estamos então praticamente na reta final desta nossa emissão de hoje. Aproveito para agradecer à nossa convidada por ter então aceito o convite para vir aqui ao programa Conversa entre Amigos, aqui na Onda Nacional. Teresa, muito obrigado então pelo convite e espero que Obrigada um dia eu. destes venha cá apresentar mais um livro. E, E muitos parabéns, mais uma vez. Teresa, uma Obrigada mensagem eu. final para os nossos ouvintes. Que leiam os livros, não é? Pronto, sim, que leiam, que se interessem, que deem uma oportunidade a si próprios de saber o que é isto, então de ler, o que é que envolve, portanto, e claro, que leiam os meus, em Exato. particular, que sim, que eu acho que as pessoas têm muita ideia de que um livro é muito pesado, depois logo os primeiros parágrafos começam com palavras que eu não entendo e se calhar desistem facilmente, e nisso então eu aconselho, os meus livros são de uma forma muito clara, muito simples e acho que captam a atenção e fica-se com vontade de saber o resto da história. Portanto é isso, leiam, tentem, se já leem, tentem, conheçam o meu trabalho, se gostarem, e para vocês um obrigado muito especial pela simpatia, De por nada. também terem lido os livros e pelas palavras generosas que me disseram, agradeço muito. E estamos assim na reta final desta emissão. Voltamos de hoje 8 dias com mais um convidado no próximo sábado. Já sabe que pode ouvir a nossa emissão também em podcast, vai ficar disponível daqui a pouco. Por isso, amigo ouvinte, junte-se também à equipa da Onda Nacional e venha participar no nosso programa Conversa entre Amigos. Traga o seu projeto, venha apresentar a sua ideia, envie um mail para ondanacionalradio@gmail.com. Nisso, até à próxima semana. Até à próxima, ou então até à próxima segunda-feira às 21 horas no Músicas com Histórias. Espero por vocês.